Bem, então a nossa aula de hoje a gente vai fechar definitivamente um tema que a gente começou já há algum tempo a tratar, que diz respeito a todo esse processo do registro de candidatura dos candidatos, né? Lembrando que esse movimento de elegibilidade, de inelegibilidade e hoje especificamente da registrabilidade é um movimento para tornar esse cidadão um sujeito passivo dentro do processo eleitoral. Ou seja, essa capacidade passiva nada mais é do que a possibilidade desse sujeito receber votos dentro de determinado pleito eleitoral. Então, nós passamos, portanto, pelo primeiro requisito, vamos dizer assim, que foi a nossa elegibilidade, depois a nossa inelegibilidade, então um aspecto geral, e aí eu comentei com vocês estudarem ali as modalidades de uma forma específica, e hoje a gente vai falar de um tema um pouco mais tranquilo, vamos dizer assim, que é a ideia da registrabilidade, perfeito? Então, deixa eu aqui começar a compartilhar o PowerPoint. Pois bem, então, esses são, nossa aula então vai falar um pouco dos requisitos de registrabilidade, perfeito? Então, é nítido que, para que esse indivíduo ele se torne sujeito passivo, dentro da possibilidade no pleito eleitoral, ele precisa ali cumprir alguns requisitos constitucionais, como nós vimos também na aula passada, e alguns requisitos que estão no plano infraconstitucional. Ou seja, a gente precisa ali o cumprimento de alguns requisitos, como eu destaco para vocês nesse primeiro slide, que é o cumprimento de todos os pressupostos de elegibilidade, que estão esculpidos dentro da Constituição Federal, a ausência de causas de inelegibilidade, que estão previstas na nossa Constituição Federal, e também naquela lei complementar que nós estudamos na aula passada, e do cumprimento dos requisitos de registrabilidade, perfeito? Então é nítido que quando a gente trabalha essa possibilidade dos requisitos da registrabilidade, eu quis trazer para vocês uma conceituação que pode ser traduzida como meros requisitos instrumentais que visam a implementação dos procedimentos burocráticos à efetivação do registro de candidatura. Ou seja, o nosso requisito de registrabilidade, ou melhor, os requisitos da registrabilidade, se transformam na implementação desse procedimento burocrático que determinado candidato, que determinada candidata, precisa passar dentro desse período que antecede o pleito eleitoral, para ter ali a sua candidatura, ou melhor, o seu registro de candidatura devidamente deferido, perfeito? Então, na verdade, a gente vai pensar que, no primeiro momento, que é necessário que este indivíduo, né, cumpra com todas as condições de elegibilidade e também ele não pode se encaixar em qualquer hipótese de inelegibilidade, perfeito? Mas não é isso somente. Esses dois primeiros elementos são de suma importância, mas muito além desses dois elementos, a gente precisa se atentar de forma veemente para a nossa registrabilidade, perfeito? Então, o nosso registro vai ser um fato jurídico, perfeito? Lembre-se daquela teoria, né? Fato jurídico, né? Ato jurídico, negócio jurídico. O registro vai ser um fato jurídico que se refere ali à possibilidade dessa pessoa que está aspirando a determinado cargo público ascender ali a possibilidade de um sujeito passivo dentro do processo eleitoral. Perfeito? Bem, então, esse registro, né, vai atestar uma existência das condições de elegibilidade e a ausência das nossas causas de inelegibilidade. Ou seja, ele vai constatar, vai verificar os dois primeiros elementos ali e vai constituir uma declaração jurídica de que o cidadão se encontra apto à disputa das eleições. Perfeito? Pois bem. Então, quando a gente olha, na verdade, essa questão, a gente vai se atentar para alguns aspectos de suma importância, tá? Primeiro, que o momento, que é o momento perfeito para a existência dessas condições da registrabilidade é no próprio registro. Ou seja, no momento que se torna perfeito aquele ato, né, que vai gerar esse fato jurídico, é o registro em si.
Mas é nítido que, às vezes, por algumas questões burocráticas, algumas questões de papeladas, enfim, no primeiro momento, esse registro pode ser indeferido, né? Mas no segundo momento, depois de afastada todas as condições de elegibilidade, aliás, presentes todas as questões de elegibilidade e afastadas todas as questões de inelegibilidade, pode sim que este registro seja feito de uma forma posterior, né? Então, é nítido que, dependendo do caso concreto, a gente vai verificar isso. Por exemplo, eu sempre gosto de lembrar esse caso recente de Londrina, que foi do Zezinho fisioterapeuta, né? Num primeiro momento, foi constatado a impossibilidade daquele candidato concorrer ali por estar com algumas pendências perante a prestação de contas na Justiça Eleitoral. Perfeito. Então, ali a gente tinha uma causa de inelegibilidade. O que aconteceu? Ficou afastada essa causa posteriormente, e aí ele conseguiu um registro superveniente. Conseguindo esse registro superveniente, no ponto ali desse caso do Zezinho fisioterapeuta, foi contabilizado todos os votos que ele tiver ali dentro do pleito do ano passado, perfeito? Que mudou a composição das cadeiras na Câmara Municipal de Londrina. Mas, na verdade, nós precisamos verificar, então, que esse registro, na verdade, vai ter um efeito declaratório e constitutivo, perfeito? Então, ele vai declarar, na verdade, que este candidato ele está integramente apto a permitir que ele concorra dentro desse pleito eleitoral, e também vai ter uma natureza constitutiva, porque vai dar uma operabilidade para esse candidato, né? Então, na verdade, ele vai ter ali a possibilidade de dentro, por exemplo, dos efeitos declaratórios, né, de afastar algumas questões que impediria ele de participar dentro deste ato, né? E também, dentro disso tudo, nós temos, então, a partir do momento definitivo do registro, a possibilidade plena desse candidato gozar ali dos seus direitos como um sujeito passivo dentro das eleições. Perfeito? Então, como eu coloquei para vocês anteriormente, o momento propício para se atestar a existência das condições de registrabilidade é, de fato, no registro. E o não cumprimento desse processo formal não torna o pré-candidato inelegível, mas sua candidatura tão somente não é registrada, tornando-o não elegível, perfeito? A ideia de inelegibilidade está presente naquelas causas que nós verificamos na aula passada. A falta do registro, por mera formalidade, não quer indicar que esse candidato está inelegível. Não, às vezes ele descumpriu alguma norma que deveria ter se atentado e ele não se atentou, e por esse motivo não foi deferido o registro de candidatura dele. Então, assim, inelegibilidade é a única questão que vai tornar este sujeito inelegível. A ausência de registro não vai tornar essa pessoa não elegível, perfeito? Então, nós temos duas questões diversas, por exemplo, na incidência da causa de inelegibilidade, como o pré-candidato que não pode exercer o seu direito de sufrágio positivo por lhe afastar o jus ius honorum, perfeito? E na ausência dos requisitos de registrabilidade, por não ter produzido os documentos necessários, então não há, assim, alguma questão referentes à sua honorabilidade, perfeito? Então, são duas questões. Primeiro, a inelegibilidade do pré-candidato vai tornar ali a impossibilidade dele se tornar um sujeito passivo nessas eleições. Por outro lado, quando a gente está falando da questão da registrabilidade, ali, às vezes, a gente está tratando de ausência de documentos necessários que impossibilitam ali essa questão do próprio registro em si. Então, a gente não está questionando questões referentes ali à sua honorabilidade, nada disso, somente acerca da questão documental que esse candidato precisava ter trazido e não trouxe, muitas das vezes, para a registrabilidade. Mas é nítido que no registro vai se constatar se esse sujeito ali cumpriu os requisitos da elegibilidade, também não possui qualquer requisito de inelegibilidade, perfeito? Como eu destaco para vocês, ó, a configuração da inelegibilidade e o não preenchimento dos requisitos de registrabilidade afetam a elegibilidade do pré-candidato. É exatamente isso que a gente está tratando. Constatada uma falha formal em relação ao registro, esse candidato não se torna sujeito passivo,
e também se ele tiver algumas condições ali referentes à sua inelegibilidade também. Ou seja, dentro dessas duas condições, ele não pode se tornar elegível. Perfeito? Vamos lá. Onde nós encontramos estes chamados requisitos da registrabilidade? Na Lei 9.054, em relação ali ao seu artigo 11, parágrafo 1º e incisos dessa Lei 9.054. Perfeito? Vamos lá. Primeira coisa, como eu coloquei para vocês, nós temos aqui um requisito de pressuposto e de uma distinção entre os tipos de registrabilidade, separadas em material e informal. A formal vai estar relacionada à operacionalidade do registro de candidatura, ou seja, as quais, dentro disso, estão previstas dentro da legislação ordinária, bem como dentro das nossas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, com o intuito de organizar a fase processual do registro. Então, por exemplo, uma condição formal, como eu destaquei para vocês, a fotografia desse candidato, né? Nós temos ali algumas questões referentes à fotografia e à entrega dessa fotografia. Mas nós também temos o nosso chamado aspecto material, ou também chamado de aspecto substancial, que nada mais são, né, do que as nossas exigências destinadas a oferir se determinado candidato, se determinada candidata, quando apresenta a sua intenção de concorrer dentro desse pleito eleitoral, respeita e possui ali os requisitos para o cargo que ele está almejando concorrer. Perfeito? Então, são os casos, por exemplo, dentro daquilo que a gente verificou, da substancialidade de alguns cargos, né? Prefeito, governador, presidente, a certidão, por exemplo, de quitação de registro eleitoral, a quitação eleitoral, a certidão de quitação eleitoral, enfim, proposta de governo, né, dentro dos cargos executivos e essa certidão de quitação eleitoral. Perfeito? Então, vamos lá. Primeira questão que a gente precisa verificar dentro desse dispositivo, né, desse parágrafo 1º, artigo 11, da Lei 9.054 de 97, é o seguinte: a cópia da ata que se refere ao artigo 8º. O que a gente está aqui tratando? Né? A gente está verificando que esse inciso 1º, desse parágrafo 1º, do artigo 11 dessa mencionada lei, exige a cópia da ata a que se refere o artigo 8º dessa lei, 9.054, que diz o respeito à seguinte matéria. Então, ele vai falar assim para nós: a ata da escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre as coligações deverão ser feitas no período de 20 de julho a 5 de agosto. Então, segundo esse mesmo dispositivo, a ata deve ser lavrada em livro aberto, rubricado pela Justiça Eleitoral e publicado em 24 horas em qualquer meio de comunicação. Então, nós temos ali um prazo, né, para que os partidos políticos se organizem para fazer ali as nossas chamadas convenções, né, as coligações, algo nesse sentido. Tá? Vale destacar que essa data, por exemplo, de 20 de julho até 5 de agosto, nitidamente ela foi alterada por uma resolução do TSE do nosso ano passado, que diz respeito ali à configuração nas eleições, infelizmente ali, que teve o adiamento, né, em razão, melhor dizendo, do coronavírus, tá? Então, essa data, que na verdade é de 20 de julho até 5 de agosto, passou a ser de 31 de agosto até o dia 16 de setembro do ano passado. Mas foi uma excepcionalidade. Provavelmente nas eleições do ano que vem, se Deus permitir, né, a gente vai voltar, nós voltaremos, né, para essa data de 20 de julho até 5 de agosto. Perfeito? Pois bem, então, conforme disposto também dentro do artigo 6º, parágrafo 4º, da Resolução sobre Registro de Candidatura para as eleições de 2020, a ata da convenção e a lista dos presentes serão ditadas no módulo externo do sistema de candidaturas. Aqui é o Candex. O Candex aqui é o sistema que faz todo esse processo de requerimento de registro de candidatura. Tá? Então, é lá no Candex que você vai alimentar. O Candex é muito interessante porque hoje ele cria algumas questões
como, por exemplo, nós temos a questão da proporcionalidade ali referente ao gênero, né? Eu acho que vocês já ouviram falar sobre isso, mas hoje o partido político, tendo em vista que as coligações estão extintas, né, ele precisa conjugar dentro do mesmo pleito uma proporção de 70-30 para gêneros distintos. Então vamos imaginar que determinado partido político tenha o que é exceção, é raridade, né? Acontece de ter um equilíbrio, mas assim, vamos imaginar que o partido tenha 80% das candidaturas registradas, né, candidaturas com registro de um pedido de registro de candidatura, sejam de mulheres, né? Ou seja, 80% de mulheres e 20% de homens. O próprio sistema ele não libera para o partido soltar esses requerimentos do registro de candidatura. O sistema bloqueia. Porque hoje nós temos uma ideia de proporção em relação 70-30, ou seja, o partido precisa, dentro de um pleito de, vamos imaginar, de 10 possíveis candidatos, estabelecer 7 mulheres e 3 homens, ou 7 homens e 3 mulheres. Precisa ter essa proporcionalidade. Sempre, por exemplo, se o número também for fracionado, precisa ali arredondar para cima. Então, dentro dessa questão, nós temos, por exemplo, essa possibilidade do próprio Candex bloquear essas questões referentes ali à inobservância da cota de gênero em relação às eleições. Perfeito? Esse sistema Candex, como eu destaco para vocês no slide, ele foi desenvolvido pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral e devendo essa mídia, né, ser entregue na sua zona, ou enfim, no Tribunal Eleitoral, ou transmitida via internet pelo próprio Candex. Hoje aqui é tudo pelo Candex, até o dia seguinte ao ato da realização da convenção para integrar ali os atos de registro de candidatura e publicar na página de internet do Tribunal Eleitoral correspondente. Perfeito? Então, é isso daí em relação a essa cópia da ata que precisa ser levada. Perfeito? Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode parar aí e, enfim. Vamos lá. Autorização por escrito. Aqui não tem muito segredo. Aqui fala, né? O inciso segundo revela ser imprescindível a autorização do candidato por escrito, né? Isso parece meio absurdo. Só que, por exemplo, nós temos aqui, igual em Biporã, nas eleições passadas, nós tivemos 2 denúncias de candidatas que falaram que não assinaram a ata, não assinaram questão ali referente a requerimento de registro de candidatura, e aí nós temos um ponto muito sério, tá? Porque, por exemplo, é nítido que o partido pode substituir dentro de determinado período, que geralmente, quando se faz essa, aspas, fraude em relação a essa ata, fraude em relação a esse conteúdo coletivo dessa ata, geralmente é para fraudar a cota de gênero. Então, vamos imaginar, opa, a gente tem lá, vamos colocar, 8 homens, não sei, 10. Vamos imaginar, a gente tem 6 candidatos. Então, 6 precisa ser 3, perfeito? Só que tem lá 4 candidatos homens e 2 candidatas mulheres. Ou seja, está desproporcional, perfeito? Então, não, nada a ver o que eu estou falando. 3 candidatas mulheres, desculpa, 3 candidatas homens e 1 candidata mulher. Está desproporcional dentro dessa proporção. 25% não cumpre esse requisito previsto na cota de gênero. O que acontece? Sobe uma pessoa, pega lá essa suposta assinatura e essa pessoa sai para concorrer, porque senão o registro, o Candex não libera essa ata ali para requerimento de registro. Então imagina, o que acontece? A pessoa está sendo ali colocada dentro de um pleito que ela não autorizou, perfeito? Então, ali o partido ele pode até mesmo substituir supervenientemente essa candidata, possivelmente, para cumprir essa cota de gênero, mas essa autorização do candidato por escrito é exatamente para tentar não permitir esse tipo de situação, né? Então, é imprescindível a autorização do candidato por escrito, isso é, uma espécie de confirmação individual dentro desse conteúdo coletivo da ata, para que o candidato não alegue o desconhecimento da própria candidatura. Então, pode ser confirmação por meio de formulário, que é aqui o requerimento de registro de candidatura,
ou requerimento de registro de candidatura individual. Geralmente, nós temos esse RCC, tá? Que é o requerimento de registro de candidatura, ou por outra qualquer ferramenta idônea, mas tem que ser explícita, perfeito? Então, aqui nós temos algumas fraudes que às vezes acontecem, tá? Infelizmente, que dizem respeito a essa suposta assinatura da ata, que às vezes acaba não acontecendo, perfeito? Prova de filiação partidária. Nós estamos, portanto, dentro do inciso terceiro, né, deste parágrafo 1º do nosso artigo 11 da lei 9.057 de 9.054 de 97, perfeito? Então, a prova de filiação partidária está lá prevista dentro desse inciso terceiro, que vai alertar para a nossa necessidade de comprovar a determinação da Constituição Federal, dentro daquela ideia, né, da necessidade de você concorrer um pleito pelo partido político, né? Então, artigo 14, parágrafo 3º, inciso 5º, que aponta para a filiação partidária como uma condição absoluta para que o candidato se torne elegível, perfeito? Mas se o nome do candidato não constar dentro da relação de filiação partidária, é possível que ele prove por outro meio que seja suficiente, né, com fé pública, que de fato ele seria afiliado ao partido pelo um tempo mínimo que é previsto em lei, requerendo, que seu respectivo nome seja ali colocado dentro desse rol de filiados, perfeito? O ponto que a gente precisa se atentar é que essa filiação deve ser requerida aos próprios partidos políticos, que dentro dos seus estatutos, né, eles vão estabelecer ali os requisitos necessários para o seu deferimento. Nitidamente, não pode ter, a gente estudou isso já, né, mas aqui, só para lembrar, não pode ter nenhum conteúdo, enfim, que tente atentar para o Estado Democrático de Direito, toda aquela ideia, por exemplo, o partido pode ter uma organização, além dos critérios estabelecidos na Constituição, o partido pode ter alguns requisitos internos, mas esses requisitos têm que ser requisitos ali transparentes, né? Tem que ser requisitos que permitam que as pessoas acessem este partido. Então, na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, ou seja, 2 vezes por ano, como preceitou o parágrafo único do artigo 19 da Lei dos Partidos Políticos, deverá cada partido apresentar a sua lista, né, de seus filiados ao juiz eleitoral. Mas, no caso dessa lista não ser apresentada, será considerada a lista do ano anterior. Perfeito? Além disso, para que este registro de candidatura seja considerado válido, a gente tinha um ponto, né, que colocava que o cidadão que possuísse, no mínimo, 1 ano de filiação do partido político. Mas nós tivemos a nossa Lei 3.165 de 2015, que foi mantida por uma mudança da mini-reforma de 2017, que estipulou que o candidato deve estar filiado com a filiação deferida pelo partido dentro do prazo de 6 meses antes da data da eleição. Ou seja, 6 meses antes da data de eleição é um prazo ali mínimo para que você faça o requerimento de uma eventual candidatura, perfeito? Então, para o preenchimento dos requisitos da registrabilidade, o candidato deve estar filiado à legenda pelo qual pretende concorrer há pelo menos 6 anos antes das eleições, beleza? E no caso de o candidato ser militar, ao qual não é permitido filiar-se partidariamente, né, é possível que o regramento do presente inciso seja posto de lado. Então, basta que este militar, né, apresente a ata em que o partido escolheu para ser candidato. Perfeito? Declaração de bens do candidato, né? Aqui é um ponto interessante, que gera uma confusão, muitas das vezes, mas lá no inciso 4º nós temos uma outra requisito a cumprir, que diz respeito à nossa chamada declaração de bens, né? Essa declaração de bens, ela é exigida em 2 dispositivos, né? Dentro desse inciso 4º, que é o inciso que nós estamos estudando na nossa aula de hoje, e também no artigo 27, inciso 1º da resolução sobre registro de candidatura para as eleições do ano passado, que tem por finalidade a comprovação atualizada do patrimônio do candidato
até a data do registro de candidatura, devendo ser assinada para o seu deferimento, mesmo que inexista bens a serem declarados. Aqui é muito interessante, porque o que a gente viu no ano passado de gente colocando ali um patrimônio considerável e que tinha recebido auxílio emergencial, e daí teve algumas questões ali com receita, com corte e algo nesse sentido, foi gigantescos, né? Então nós tivemos alguns problemas nesse sentido. E também é importante a gente destacar que a inserção de informações que não condizem com a realidade fática ou a famosa omissão dolosa, né, pode ser imputado crime eleitoral de falsidade ideológica, constante lá, dentro do artigo 350 do nosso Código Eleitoral. Então é nítido que precisa ter uma responsabilidade, que a gente acaba recomendando é seguir ali alguns parâmetros referentes à nossa, por exemplo, imposto de renda de pessoa física, algo nesse sentido, beleza? Então, além disso, a nossa resolução acerca do registro de candidatos para as eleições de 2020, dentro do parágrafo 1º do artigo 27, permite que a declaração de bens possa ser subscrita por procurador constituído por instrumento particular com poder específico para o ato. Ou seja, você, advogado, pode ali fazer esta declaração sem grandes dificuldades, pelo menos era o que prevalecia para as eleições de 2020 e provavelmente prevalecerá para as nossas próximas eleições do ano que vem. Perfeito? A nossa cópia do título eleitoral ou certidão, fornecida pelo cartório eleitoral, de que o candidato ele é eleitor na circunscrição ou requereu sua inscrição ou transferência de domicílio no prazo previsto no artigo 9º. Que é nítido, você pode concorrer ali dentro da sua circunscrição, que você exerce sua capacidade positiva, né? Sua capacidade ativa dentro do pleito eleitoral, perfeito? Então, lá no inciso 5º do parágrafo 1º do artigo 11 da Lei das Eleições, vai possibilitar o fornecimento de informações básicas e essenciais do candidato diretamente do banco de dados da Justiça Eleitoral. Então, aqui é uma entrega simples, né, que é feita acerca dessa cópia desse título eleitoral ou uma certidão que é fornecida pelo próprio cartório eleitoral de que esse candidato é eleitor na sua circunscrição ou requereu sua inscrição e transferência no prazo do artigo 9º da Lei das Eleições, que é o prazo de 6 meses antes do pleito. Então, são 6 meses para comprovar a filiação partidária. Você não pode concorrer se você tiver filiado posteriormente, com exceção ali do militar, mas aqui, no caso também em relação à transferência desse domicílio, né, tem que ser ali no prazo também de 6 meses, perfeito? Pelo menos 6 meses. Certidão de quitação eleitoral. Aqui é um ponto importante, tá? Aqui é um ponto que a gente precisa destacar com um pouco mais de veemência. Então, nós estamos no inciso 6º, perfeito? Que vai trazer para nós um ponto importante, que é essa certidão de quitação eleitoral. Vamos lá. Esse candidato que está objetivando ali se tornar um sujeito passivo, ele tem, dentro desses requisitos, em relação ao registro de candidatura, ter ali essa certidão de registro de quitação eleitoral, perfeito? Então, onde ele vai conseguir essa certidão? Como eu coloquei para vocês, é preciso que esse candidato ele esteja, né, dentro do gozo de todos os seus direitos políticos, ou seja, ele não pode estar inelegível, ele precisa estar dentro da regularidade do seu exercício de voto, ou seja, ele está votando, ou pelo menos tem justificado algo nesse sentido, ou quando o voto for facultativo, dentro das modalidades estabelecidas, do atendimento também de eventuais convocações que foram feitas pela Justiça Eleitoral, ou seja, se esse candidato foi chamado para ser, vamos imaginar, mesário nas outras eleições, não compareceu, ele também possui uma pendência em relação à Justiça Eleitoral. Além disso, multas que foram aplicadas pela Justiça Eleitoral e de eventuais prestações de contas da sua campanha eleitoral, caso você já tenha concorrido a outro pleito, né? Ou seja, uma certidão que vai conseguir abranger todas essas questões referentes a esses aspectos. E essa
certidão ela pode ser extraída lá do site do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, beleza? Se essa pessoa tiver algum problema, é nítido que ela pode se deslocar até o cartório eleitoral, e o cartório eleitoral está obrigado a emitir essa certidão de quitação eleitoral. Além disso, a gente precisa observar que não impede essa emissão de certidão de quitação eleitoral o fato de determinado candidato ter as suas contas rejeitadas em razão de eleição anterior. Porque aqui é um ponto interessante, isso daqui é uma mudança que teve aqui, né? Mas a nossa chamada apresentação de contas dessa campanha é suficiente para a obtenção da quitação eleitoral. Essa regra foi estabelecida pela mini-reforma de 2015, né, que colocou para nós essa possibilidade, tá? Ou seja, a mera apresentação das contas e não ali a reprovação ou a rejeição dessas contas é o suficiente para a certidão de quitação eleitoral. Se isso vai gerar alguma sanção, se isso vai gerar alguma inelegibilidade, algo nesse sentido, é um outro ponto, como eu destaco para vocês, ó, que essa desaprovação da prestação de contas do partido também não vai ensejar a sanção que impeça o candidato de participar no pleito eleitoral, a não ser que venha a ser condenado em razão desse fato. Se o candidato for condenado em relação a essa rejeição da prestação de contas, aí nós estaremos diante de uma inelegibilidade, portanto, prazo de 8 anos. De resto, se ele não tiver ali essa questão referente a algo que é um ponto mais sancionatório, tranquilo. Hoje, né, em 2015, a partir de 2015, se tornou ali um pouco melhor, perfeito? Então, além disso, nessa linha de raciocínio, se encontra o fato de que a quitação eleitoral não pode ser obstaculizada em decorrência de prestação de contas que foi apresentada extemporaneamente, mas em tempo hábil a que a Justiça Eleitoral possa analisá-las e julgá-las. Perfeito? Então, aqui, alguns aspectos em relação à prestação de contas que precisam ser observadas para que esse registro de candidatura seja deferido. Perfeito? Nossas chamadas certidões, né, certidões negativas, criminais, fornecidas tanto pelos órgãos de distribuição, Justiça Eleitoral, Federal e Estadual, ou seja, as nossas certidões negativas aí, criminais, beleza? Requisito de elegibilidade, pleno gozo dos seus direitos políticos. Para a gente constatar isso, então, por isso que nós temos essa posição se observar a necessidade de você buscar ali certidões criminais que acabam ali apontando eventual inelegibilidade para esse candidato, perfeito? Então, este candidato que está pleiteando se tornar sujeito passivo dentro dessas eleições, precisa comprovar ali que ele não possui nenhum débito criminal dentro da Justiça Eleitoral e da Justiça Federal e também no seio ali da Justiça Eleitoral e levar isso para a Justiça Eleitoral no momento do seu pedido de registro de candidatura, perfeito? Um ponto importante, ó, caso haja alguma condenação criminal dentro dessas certidões apresentadas, o candidato pode requerer certidão de pé e objeto dos processos em que foi condenado, para provar, na verdade, o cumprimento da sua pena, a extinção da sua pena, independentemente da reparação ou efetiva reparação de eventuais danos, para que seu registro não seja indeferido. Então, um ponto importante. A gente teve um caso emblemático, que foi vereador aqui, que estava preso por tráfico de drogas, né, uma prisão preventiva, e aí foi discutido, eu não lembro, mas até o momento que ele chegou a ser diplomado. Então, assim, aqui é um ponto que é um outro aspecto, né, trânsito de julgado, será que é trânsito de julgado ou não, enfim, aquela ideia que nós já colocamos em relação às duas últimas aulas, perfeito? Então, parágrafo 11 do artigo 27 da nossa resolução 23609 de 2019, que diz respeito ali às eleições do ano passado, vai possibilitar a realização pelos tribunais eleitorais de convênio para fornecimento das certidões criminais, perfeito? Então, o requerimento de certidões quando o candidato já tinha a qualquer tempo ocupado cargo com foro privilegiado, né? Aqui, por exemplo, presidente da República, vice, eles precisam juntar as certidões emitidas pelo Supremo Tribunal Federal também. E no caso de governador de estado ou Distrito Federal,
Superior Tribunal de Justiça e assim por diante. Tribunal de Justiça, por exemplo, nos casos aqui de deputados, enfim, federais, desculpa, deputados estaduais, enfim, coisas mais ou menos nesse sentido. Nossa fotografia, né? Aqui nós temos requisitos bem formais, né? Por exemplo, dimensão, profundidade, cor de fundo, mas vamos lá. Beleza. Então, a pessoa que está se colocando dentro dessa condição, que está postulando o eventual cargo, ela precisa ali apresentar uma fotografia dentro dos parâmetros estabelecidos dentro do nosso inciso 8º do parágrafo 1º do artigo 11 da Lei das Eleições e também do artigo 27, inciso 2º da resolução do registro de candidatura. Esses aspectos aqui estarão lá dentro dessa resolução. Então, dimensões 161 por 225, de largura e de altura, sem moldura, profundidade de cor em 24 ppb, cor de fundo uniforme, preferencialmente colorida, características frontal, busto, trajes adequados para a fotografia oficial, assegurada a utilização, a indumentária e pintura corporal étnicas ou religiosas, bem como de acessórios necessários à pessoa com deficiência. Vedada a utilização de elementos cênicos e de outros adornos, especialmente os que tenham conotação de propaganda eleitoral ou que induzam ou dificultem o reconhecimento do candidato pelo eleitor. Então, aqui são alguns requisitos que precisam estar ali, que são exigências para se fazer essa juntada dessa fotografia. E, caso haja alguns indícios de que o seu grau de desconformidade, a fotografia foi obtida por partido ou coligação a partir de uma imagem disponível na internet, sua divulgação ficará suspensa. É o famoso caso ali daqueles candidatos que não têm foto, né? Mas ele precisa substituir de forma imediata essa fotografia ali dentro de um prazo, que é o prazo de 3 dias, perfeito? E precisa ali juntar também o formulário de registro de candidatura do candidato e também a declaração de que autorizou esse partido ou a coligação a utilizar essa imagem. Então tem um prazo ali para cumprir, porque, novamente, que nós temos uma série de requisitos que precisam ser cumpridos e a fotografia não é diferente. Aqui eu coloquei um aspecto substancial ou material, como eu destaquei para vocês no começo da aula, né? Propostas defendidas pelos candidatos a prefeito, governador e presidente da República. Isso foi incluído pela Lei 12.034 de 2009. Então, é o nosso famoso plano de governo, né? Se faz ali o registro desse plano de governo em relação a esses chefes do poder executivo. Então, a apresentação das propostas defendidas pelo candidato a prefeito, governador de estado e presidente da República também é condição de registrabilidade, como eu coloquei para vocês, é um aspecto material. E esse requisito tem um intuito, né? Então, quando vocês entravam no DivulgaCand o ano passado, não sei quem fazia isso, né? Mas tinha lá 2 listas, né? Prefeitos, vice-prefeitos, aliás, 3 listas: prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. No candidato a vice-prefeito, prefeito, tinha ali sempre um item específico em relação a essa proposta de governo. Por quê? Dentro desse artigo 27, inciso 7º da resolução do TSE 23.609 de 2019, juntamente com a Lei 12.034 de 2009, esses postulantes precisam ali fazer o registro também dessas propostas defendidas, perfeito? Então, qual que é o intuito, né, disso tudo? Para transformar ali, para informar, para publicizar os projetos que tem ali dentro dentro das questões das coligações, lembrando que para as eleições ali de prefeito, governador e presidente da República nós temos ainda a preservação das coligações partidárias, ou seja, para trazer ali qual que são as propostas de governo de fato em relação a este pleito. Aqui é um ponto interessante, né? Que você pode, por exemplo, confrontar plano de governo que o candidato que está buscando reeleição tinha feito há 4 anos e confrontado com o que está sendo feito agora. Além disso,
verificar se você consegue localizar, por exemplo, cidades, que são cidades, às vezes, próximas, que os projetos de governo são muito parecidos, né, sobretudo em aspectos mais gerais. Então, assim, é muito legal para as pessoas ali que acabam mais da ciência política, que fica pesquisando sobre esse tipo de questão. Então, um ponto que a gente precisa destacar é que existe ali uma inviabilidade de um controle efetivo da realização das propostas, né? A gente tem até alguns projetos de lei que tentam ali permitir, por exemplo, ou algum recall, ou algum impeachment mesmo, referente à ausência do cumprimento de proposta de governo, que seria algo que está sendo pleiteado cada vez mais. Então, vamos imaginar que esse registro, de fato, ali teria que ser algo que fosse cumprido, ou pelo menos tentado, porque a gente sabe que tem propostas, tem bandeiras. As bandeiras são algo mais difícil de ser atingido, mas propostas tem que ser algo concreto, né? Mas a verdade é que nós não temos ainda uma questão de fiscalização em relação a essa execução desse plano dentro do cargo, perfeito? E nós temos ali a prova de alfabetização também. A nossa prova de alfabetização a gente já viu um pouco, né? Aquela ideia de não poder submeter ao candidato alguma coisa vexatória, né? Tem que ser algo que seja bem respeitando a dignidade da pessoa humana, mas essa prova referente à alfabetização está interligada à nossa inelegibilidade, perfeito? Então, objetivo, dentro daquilo que a gente já estudou na semana passada, verificar o mínimo, né, de discernimento em relação a essa questão dos candidatos que estão tentando ou buscando se colocar numa situação ali de ou um cargo executivo ou um cargo legislativo para que possua ali condições mínimas em relação a essa administração da coisa pública, né, da res pública. Então, é nítido que esse cidadão tenha condições mínimas, melhor dizendo, de escrita e de leitura em relação à possibilidade dele pleitear um cargo político, perfeito? E essa prova de alfabetização, a gente já estudou também, ela pode ser satisfeita com a juntada de registro de escolaridade ou, na sua ausência, de declaração de próprio punho preenchida pelo interessado, em ambiente individual e reservado, na presença de um servidor da Justiça Eleitoral, perfeito? Então, uma declaração de próprio punho deste candidato. E não sendo suficiente, esse documento apresentado pelo candidato para demonstrar a sua alfabetização deve-se permitir que o candidato participe do teste individual e reservado para afastar a dúvida sobre a sua alfabetização. Então, nós temos ali sempre a possibilidade, né, desse candidato cumprir com essa questão. E é nítido, né, que essa questão aqui referente à alfabetização tem que ser vista de uma forma restritiva. É um apoio em relação ao Estado Democrático de Direito, para que permita, né, que as pessoas participem do processo eleitoral, seja no âmbito como sujeitos ativos, né, votando, também como sujeitos passivos. Então, vamos imaginar que se o requisito em relação à alfabetização fosse algo extremamente rígido, nós estaremos levando o nosso Estado para um nível de discriminação muito grande, e também ia ser um processo eleitoral extremamente aristocrático, né? Isso a gente precisa combater. Perfeito? E o último requisito aqui que precisa ser comprovado é a nossa prova de descompatibilidade. O que é isso, né? Para determinados cargos, ou melhor dizendo, para determinadas pessoas que estão objetivando concorrer a determinado cargo político, elas precisam ali se descompatibilizar em determinadas modalidades, que nós veremos aqui também, perfeito? Bem, então, como eu destaco para vocês, dentro da ideia de desincompatibilização, a gente vai mencionar que esta se faz necessária para que não exista causa de inelegibilidade. Nós estudamos isso na aula passada. Então, o cidadão, ele tem que sair do cargo ou da função de servidor público que causava específica incompatibilidade, sendo afastamento de fato das atividades laborais
além do procedimento formal, que é imprescindível para a caracterização da desincompatibilização. Então, aqui é aquela ideia, né, daquele servidor público, via de regra, que vai concorrer a um pleito e precisa se afastar da sua atividade como servidor público para concorrer a esse pleito, tá? Tanto no aspecto fático, quanto no aspecto formal também, beleza? Então, caso este servidor não realize a desincompatibilização, a inelegibilidade vai permanecer, perfeito? E por se tornar de questão de inelegibilidade infraconstitucional, que está na lei complementar, pré-existente, ou seja, é anterior ao registro de candidatura, ao requerimento de registro de candidatura, a nossa jurisprudência tem entendido que deve ser arguida na fase de impugnação do registro sob pena de preclusão. Então, vamos imaginar que o seu concorrente do pleito não se descompatibilizou dentro dos prazos estabelecidos, via de regra em 6 meses, você, dentro do requerimento do registro de candidatura, você apresenta uma impugnação sob pena de preclusão, segundo a jurisprudência majoritária e mais atual possível. Perfeito? Então, via de regra, como eu destaquei para vocês, esse prazo de desincompatibilização é o prazo de 6 meses, tá? E também tem algumas modalidades do prazo de 3 meses e de 4 meses, contado de forma sequencial, sem interrupção. Beleza? E a gente vai verificar que os documentos descritos dentro do inciso, nos incisos, né, do parágrafo 1º do artigo 11 da nossa lei eleitoral, são definidos como os nossos chamados requisitos de registro. E caso estes documentos não sejam apresentados, esse pedido deve ser indeferido e após, nitidamente, né, um prazo estabelecido e você não cumprir esse prazo, com exceção, por exemplo, de documentos produzidos a partir de informações detidas pela própria Justiça Eleitoral, entre eles a nossa prova de filiação partidária, a cópia do título eleitoral, ou da certidão e a certidão, né, de quitação eleitoral, que não precisam ser apresentados. Então, se não apresentar alguns documentos, que são documentos que fogem da seara da Justiça Eleitoral, nitidamente você terá um prazo para supri-los, né? Para você cumprir com essas exigências. Nossa, tá difícil falar exigências. Com essas exigências, perfeito? Se você não cumpri-las, nitidamente você vai ter o seu registro de candidatura indeferido e, logicamente, você não poderá concorrer a este pleito eleitoral. Então, gente, se a gente finaliza todos esses aspectos referentes à elegibilidade prevista na Constituição, à inelegibilidade prevista na Constituição e na Lei Complementar 6490, e também os requisitos de registrabilidade previstos, portanto, na nossa lei eleitoral, dentro do artigo 11, parágrafo 1º, e todos esses incisos que nós estudamos aqui na nossa aula de hoje, perfeito? Eu não vou começar um outro tema, porque senão vai ficar confuso, eu prefiro parar por aqui.